Hoje é o dia. Receba o milagre que mudará a sua vida. Estou falando de algo extraordinariamente importante, enviado do céu para você, que vai acontecer hoje. Deus está mandando eu te dizer que nos próximos 7 minutos, algo inexplicável e admirável acontecerá com você. Em menos de 4 minutos, os sinais já começarão a se manifestar, por isso preste muita atenção. Não pule nenhum minuto desse vídeo, pois é Deus quem falará com você e Ele pede muito para que você assista até o final. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem reservado para a sua vida, para você não se arrepender depois. É algo extraordinário e só seu. Deus deseja te dar a bênção que você tanto precisa agora mesmo. Por esse motivo, você deve ouvir até o final com muita atenção. É muito importante, vai acontecer hoje em menos de 1 hora. Quando a graça chegar, eu peço que você não fale para ninguém, mantenha sigilo até que esteja tudo pronto, porque, como nós sabemos, é no silêncio que podemos sentir e presenciar verdadeiramente o fazer de Deus em nossas vidas. Não se esqueça de, sempre que você ouvir a palavra receba, ou uma palavra que você sentir que foi direcionada a você, imediatamente comente: eu recebo, para que a graça já venha fazendo parte de sua vida. Querido irmão, querida irmã, hoje eu quero que você pare um pouco, só um pouquinho. Respira fundo, desliga o mundo por alguns minutos, porque o que eu vou te falar aqui não é mais uma frase bonita, não é uma dessas palavras jogadas ao vento. É algo que pode mudar completamente o rumo da tua fé. Tá pronto? Então escuta com atenção. Sabe aquele versículo que diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Filipenses 4, versículo 19. Pois é, às vezes a gente lê e pensa: "Ah, é bonito, mas será que é para mim mesmo?" E é exatamente isso que eu quero te lembrar hoje. É para você. Essa promessa não é um enfeite de Bíblia aberta na estante. É uma verdade viva, uma palavra que respira. Sabe por que você está ouvindo isso agora? Porque Deus te viu. Porque no meio de tanta correria, de tanta preocupação, Ele percebeu que teu coração estava ficando cansado, que a fé estava começando a vacilar. E então Ele fez questão de te lembrar: "Ei, filho, filha, eu continuo sendo o teu provedor, eu continuo sendo o teu pai, e eu não esqueci das tuas necessidades." Quantas vezes você se pegou pensando: "Senhor, será que o Senhor me esqueceu? Será que eu estou orando em vão?" E Deus do alto, com toda calma e paciência, responde: "Não, meu filho, eu estou apenas preparando o tempo certo. O problema não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. E esse quando não depende da tua ansiedade, depende da tua obediência." Pega isso. Obedecer é mais poderoso que correr atrás de tudo. Tem gente que vive desesperada, tentando fazer as coisas acontecerem com as próprias mãos. E Deus só está esperando um ato simples de obediência. Um passo na direção certa, porque quando você obedece, o céu se move. Pensa em Abraão. Deus disse para ele sair da terra dele, deixar tudo para trás. Ele não sabia para onde ia, só sabia que precisava obedecer. E quando ele obedeceu, o impossível começou a acontecer. Deus fez nascer uma promessa onde parecia não haver vida. Sara já não podia gerar, mas Deus abriu o ventre dela. Por quê? Porque onde há obediência, há milagre. Agora olha para você. Quantas vezes Deus já te pediu para confiar, para esperar, para não desistir? E você quase largou tudo? Mas é aqui, exatamente aqui nesse ponto da caminhada, que muita gente desiste. Justo quando o céu começa a se mover. É nesse ponto que o inimigo sopra no teu ouvido: "Não vai dar certo, parágrafo, você está sozinho." Mas hoje eu estou aqui para te lembrar: você não está sozinho. Você é escolhido, separado, chamado pelo nome. Deus não errou quando te escolheu. Ele sabia das tuas falhas, das tuas limitações, mas mesmo assim disse: "É esse, é essa, eu vou usar." Sabe o que acontece quando Deus decide usar alguém? Não tem força contrária que impeça. José foi jogado num poço, vendido como escravo, esquecido numa prisão. Mas a promessa não morreu. Enquanto ele esperava, Deus estava construindo o trono.
quando parecia que tudo estava desabando, era ali que Deus estava montando o cenário para exaltar Ele diante de todos. Talvez o que você esteja vivendo hoje pareça o fundo do poço, mas e se esse poço for só o começo do plano? E se essa dor for o empurrão que Deus está usando para te colocar no teu destino? Pode parecer loucura, mas é assim que Ele trabalha. Ele transforma o desespero em testemunho. Quando tudo parece fora de controle, é porque Ele está te ensinando a depender. Sabe por quê? Porque você só descobre quem Deus realmente é quando não tem mais ninguém para depender. Enquanto você tiver alternativas, Ele vai esperar. Mas quando você dobrar o joelho e disser, Senhor, agora só o Senhor pode fazer, é aí que o céu se abre. Muita gente acha que fé é não sentir medo. Não é isso. Fé é continuar mesmo com medo. É olhar para o impossível e dizer, eu sei em quem tenho crido. É caminhar como Pedro sobre as águas, mesmo que o vento sopre forte. Pedro afundou, mas sabe o que importa? Ele foi o único que teve coragem de sair do barco. Talvez você tenha afundado também. Talvez você começou algo com fé, mas o medo te fez olhar para o lado e agora você sente que está se afogando nas próprias dúvidas. Mas Jesus está aí, estendendo a mão. Ele não está te julgando, Ele só está dizendo, vem, eu te levanto de novo. E é isso que Ele quer fazer contigo hoje, te levantar. Mas para isso você precisa se levantar por dentro. Arruma esse coração. Sacode essa alma cansada. A vida não acabou, a promessa não expirou, o propósito não foi cancelado. Olha, irmão, você não é um derrotado, você não é o que disseram por aí. Você é herdeiro do reino, e herdeiro não vive de migalhas, herdeiro vive de promessas. Deus já liberou sobre a tua vida o suficiente para você viver tudo que Ele sonhou para você. Mas existe uma diferença entre o que foi liberado e o que foi manifestado. O que foi liberado já é teu, mas para manifestar precisa de fé, precisa de postura. Não dá para viver como derrotado e querer colher como vencedor. Não dá para declarar vitória e continuar com a atitude de quem já desistiu. Por isso, hoje, muda tua postura espiritual. Fala como quem crê. Anda como quem carrega promessa. Acorda toda manhã e diz, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Diga isso agora. Vai. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória. E quando o medo tentar te paralisar, lembra, Davi enfrentou um gigante só com uma pedra e um coração cheio de fé. Ele não olhou para o tamanho do inimigo, olhou para o tamanho do Deus que estava com ele. E foi assim que ele venceu. Descubra o segredo da prosperidade com o Devocional Digital. Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Não solta esse vídeo agora por nada, porque o que eu tenho para te falar aqui pode, de verdade, mudar completamente a forma como você enxerga tudo que você está vivendo. Romanos 5,15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Irmão e irmã, você tem noção da força que existe nessas palavras? Paulo está dizendo aqui algo que muda completamente o entendimento da vida cristã. Ele está dizendo que a graça de Deus é maior do que qualquer tragédia, qualquer erro, qualquer pecado que tenha existido. Que aquilo que parecia o fim da humanidade, o pecado de Adão, se transformou em ponto de partida para algo infinitamente maior, a redenção em Cristo. Pensa nisso. Por causa de um homem Adão, a humanidade toda foi marcada.
O pecado entrou, a morte entrou, e junto dela vieram a dor, a culpa, a distância entre o homem e Deus. O paraíso virou lembrança. O coração humano se tornou campo de batalha entre o que é santo e o que é sujo. Mas aí Deus olhou para essa bagunça e disse: eu ainda tenho um plano. E esse plano tinha nome: Jesus, o Filho perfeito, o segundo Adão, aquele que veio para desfazer o que o primeiro fez, aquele que veio para reabrir o caminho que havia sido fechado. E presta atenção, Paulo fala que a graça não veio em porção pequena, não foi medida com conta-gotas. Ele diz que abundou. É como se Deus tivesse aberto uma represa no céu e deixado a graça jorrar sem controle. A graça não veio para remendar, veio para transbordar. Onde havia culpa, agora há perdão. Onde havia vergonha, agora há restauração. Onde havia morte, agora há vida eterna. Sabe o que isso significa na prática? Que não existe pecado que seja maior que o amor de Deus. Que o que você fez ontem, o que você pensa que arruinou a tua vida, não tem força para impedir o que Jesus já conquistou na cruz. O erro de Adão trouxe condenação, mas o sacrifício de Cristo trouxe liberdade. E não é uma liberdade qualquer, é uma liberdade com propósito, para que você viva com a cabeça erguida, sabendo que o sangue dele te lavou completamente. Mas tem mais uma coisa poderosa nisso. A graça não é um passe livre para viver de qualquer jeito. A graça é o poder que te levanta quando você cai. É o que te faz continuar quando já não tem força. É o combustível da tua perseverança. Porque perseverar não é ficar parado, esperando o céu resolver tudo. Perseverar é se mover com fé. É continuar orando quando tudo parece mudo. É continuar acreditando quando o coração grita que não vale mais a pena. Lembra de Noé. Ele construiu uma arca gigantesca em um tempo em que nem chovia. Imagina as risadas, o deboche, as críticas. E mesmo assim ele seguiu obedecendo. Não porque via o resultado, mas porque confiava na voz que tinha ouvido. Perseverança é isso. Crer quando não há sinal nenhum. É levantar todo dia e dizer: Senhor, eu não estou vendo, mas eu sei que Tu estás trabalhando. Eu não entendo, mas eu confio. Eu não tenho força, mas a Tua graça me basta. E sabe o que é mais incrível? Quando você vive assim, o céu começa a agir de formas que você nem imagina. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Às vezes ele fica em silêncio para testar tua confiança, para te mostrar que a fé não é emoção, é decisão. Davi entendeu isso, e foi por isso que no Salmo 3, verso 3, ele escreveu: Mas Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Pega isso com força agora. Deus é o teu escudo, e escudo não é um enfeite, é proteção ativa. É aquilo que se coloca entre você e o que te ameaça. Quando o inimigo lança seta, é Deus quem se coloca na frente. Quando o acusador tenta te lembrar do passado, é Deus quem responde: Esse aí já foi lavado pelo sangue do meu filho. Quando as circunstâncias tentam te esmagar, é o próprio Deus quem levanta tua cabeça e te faz lembrar quem você é. Davi sabia o que era viver perseguido. Sabia o que era ter gente tramando pelas costas. Sabia o que era dormir fugindo. E mesmo assim ele dizia: O Senhor é a minha glória. Ou seja, ele não colocava a identidade dele nas vitórias, mas no Deus que o sustentava nas derrotas. É por isso que a graça é tão poderosa. Ela não muda só a tua condição, ela muda teu coração. E sabe o que é lindo? É que Deus escolhe te proteger mesmo quando você não percebe. Às vezes, você acha que está tudo dando errado, mas é Deus te livrando de algo que você não enxergou. Às vezes o atraso é livramento. Às vezes a perda é o empurrão para você sair de um lugar onde não devia estar. A graça não é só o que te perdoa, é o que te guarda, te direciona, te ensina. Irmão, presta atenção, o inferno inteiro pode tentar te convencer de que você é um fracasso, que Deus te abandonou, que você é indigno. Mas a cruz grita o contrário. A cruz é a prova de que você valeu o preço mais alto do universo. E Jesus não morreu por alguém que merecia. Ele morreu por amor. O amor dele é o que muda a história. Pedro negou Jesus 3 vezes. E mesmo assim, depois da ressurreição,
Jesus procurou Pedro pessoalmente, não para cobrar, mas para restaurar. Ele olhou para aquele homem quebrado e perguntou: Pedro, tu me amas? E ao ouvir o sim, Jesus respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que ele estava dizendo? Eu ainda conto contigo. E hoje ele está te dizendo a mesma coisa. Eu ainda conto contigo. Você pode ter tropeçado, se afastado, se perdido por um tempo, mas a graça continua de pé, te esperando. E mais, a graça não quer só te perdoar, quer te transformar, quer te levar a viver algo que você ainda nem imagina. Só que para isso você precisa aprender a perseverar, porque a caminhada com Deus é feita de fé, não de facilidade. A prova não é o fim, é parte do processo. O deserto não é castigo, é treinamento. Lembra de Moisés e o povo de Israel? Eles atravessaram o mar, mas ainda precisavam atravessar o deserto para chegar na terra prometida. Deus poderia levá-los por um caminho mais curto, mas escolheu o mais longo para moldar o coração deles. E é exatamente isso que Ele faz conosco. Às vezes você está pedindo para Deus te tirar do deserto e Ele está dizendo: eu não vou te tirar, vou te sustentar dentro dele. Porque é no deserto que você aprende a confiar, é no deserto que você aprende a depender, é no deserto que você descobre que a graça não é uma ideia, é uma realidade. Olha para a vida de Paulo, o próprio autor de Romanos. O homem que falou sobre a abundância da graça também foi o homem que mais sofreu perseguições. Apanhou, foi preso, foi rejeitado, foi traído, mas nunca desistiu. E por quê? Porque ele tinha uma convicção: a tua graça me basta. E é isso que Deus quer colocar no teu coração hoje, que a graça dele te basta. Mesmo que o dinheiro acabe, mesmo que o diagnóstico venha, mesmo que o plano desmorone, a graça continua sendo suficiente. Ela é o ar quando falta fôlego, é o ombro quando ninguém te entende, é o perdão quando tudo em volta grita culpa. Talvez você esteja aí ouvindo isso agora e sentindo um peso no peito, tentando disfarçar, fingindo que está tudo bem, mas por dentro está cansado, machucado, desanimado. Eu quero te lembrar de algo: você não precisa fingir para Deus. Ele te conhece por completo. Ele sabe das tuas lágrimas escondidas, das orações que morrem antes de sair da boca, das madrugadas em que o coração não aguenta. E mesmo assim, Ele te ama. Ele continua sendo teu escudo. E mais do que isso, Ele ainda vai te exaltar. Vai levantar tua cabeça de novo. Vai te mostrar que não acabou, que o inimigo não tem a última palavra. Então, hoje, em nome de Jesus, levanta. Levanta por dentro. Ergue o olhar e lembra: a graça que te alcançou é maior do que o erro que te derrubou. Você não é o teu passado. Você é o resultado do amor de Deus em ação. Você já parou para pensar na profundidade dessa frase de Jesus? Marcos 10, versículo 45. Ele disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmão, irmã, para tudo o que você estiver fazendo agora, e presta atenção nisso: o Filho de Deus, o Rei do Universo, o dono de tudo o que existe, veio ao mundo não para ser aplaudido, não para ser tratado como celebridade, não para ter servos, mas para servir. Ele veio lavar pés, ele veio abraçar os esquecidos, ele veio tocar em feridas que ninguém queria tocar. Ele veio curar quem o mundo já tinha deixado de lado. E o mais incrível, ele veio dar a vida. Meu Deus! Como a gente se perde fácil, né? A gente começa a achar que ser cristão é sobre estar no centro, sobre ser reconhecido, sobre ter conforto, aplauso, status. Mas o próprio Jesus, com toda a glória que tinha, escolheu o caminho da humildade. Ele tinha autoridade para ordenar o que quisesse, mas preferiu ajoelhar e servir. Ele poderia ter vindo em um trono dourado, mas nasceu numa manjedoura. Ele poderia ter vivido em palácios, mas andou com os pobres. Ele poderia ter se cercado de reis, mas escolheu andar com pescadores, com gente simples, com pecadores. Sabe o que isso ensina pra gente?
Que grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas te servem, mas por quantas pessoas você serve. Jesus estava dizendo, com a própria vida, que o verdadeiro poder é o poder de amar, que o verdadeiro trono é o do coração que se doa. E o verdadeiro rei é aquele que tem coragem de abaixar para levantar o outro. Pensa na cena, o Filho do Deus vivo, ajoelhado diante de homens comuns, lavando os pés sujos deles. Pedro ficou até constrangido. Disse, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu, o que eu faço agora você não entende, mas depois entenderá. E sabe o que ele estava ensinando? Que servir é mais do que um gesto, é uma forma de viver. Mas a gente vive num tempo em que todo mundo quer ser visto, quer ser exaltado, quer estar no topo. As redes sociais transformaram o servir em algo quase esquecido. Só que o reino de Deus é o oposto do mundo. Enquanto o mundo diz, seja servido, seja o maior, seja o primeiro, Jesus diz, quem quiser ser o maior entre vocês, seja o servo de todos. E sabe o que é mais louco? É que é servindo que a gente se torna mais parecido com ele. E presta atenção, irmão. Servir não é sobre ter condições perfeitas, é sobre ter um coração disposto. Jesus serviu enquanto era perseguido, cansado, criticado. Ele serviu até quando sabia que seria traído. Judas estava na mesa, e mesmo assim Jesus lavou os pés dele. Você consegue imaginar isso? O amor que serve até quem vai te ferir. Esse é o amor que transforma o mundo. Agora pensa comigo. Se o Filho de Deus, que tinha tudo, escolheu servir, quem somos nós para querer viver de outro jeito? Às vezes, a gente reclama que ninguém nos reconhece, que ninguém valoriza o que a gente faz. Mas será que estamos fazendo para ser vistos pelas pessoas ou para ser vistos por Deus? Porque o serviço que tem valor é aquele feito no escondido, no silêncio, quando ninguém está aplaudindo, mas o céu está registrando. Lembra de Maria, a mãe de Jesus. Quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela não se encheu de orgulho, não exigiu nada, não perguntou, por que eu? Ela só respondeu, eis aqui a serva do Senhor. E foi isso que a tornou grande, a disposição em servir, em obedecer, em se entregar. Servir é isso, é dizer sim para Deus mesmo sem entender tudo. É estar disponível para fazer o bem, mesmo que ninguém perceba. É abrir mão do eu para que a vontade dele se cumpra. E é aqui que entra algo poderoso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você já parou para pensar de verdade no que isso significa? O Criador de tudo, do céu, da terra, dos mares, das estrelas, dos anjos, decidiu colocar em você a imagem dele. Isso significa que você carrega dentro de si a capacidade de refletir quem ele é. E quem ele é? Um Deus que ama, que perdoa, que serve, que se doa. Ser imagem de Deus não é sobre aparência física, é sobre natureza, é sobre essência. É sobre ter dentro de si o reflexo do coração do Pai. E quando você serve, quando você perdoa, quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, você se torna um espelho dele na terra. É por isso que servir não é perder tempo, é manifestar o próprio caráter de Deus. Mas o inimigo sabe disso, e por isso ele tenta distorcer tudo. Ele quer te convencer de que servir é humilhação, que quem serve é fraco, que quem ajuda demais é bobo. E ele faz isso porque ele sabe que quando você serve, você se aproxima do coração de Cristo. E quanto mais você se parece com Cristo, menos poder ele tem sobre você. Lembra de quando Jesus multiplicou os pães e peixes? Antes do milagre, ele pediu para que o povo se sentasse. E então ele serviu, ele mesmo repartiu. O milagre aconteceu nas mãos dele, mas se completou nas mãos dos discípulos que serviram a multidão. Isso mostra que o poder de Deus se manifesta na atitude de quem reparte, não de quem guarda. E o serviço às vezes dói. É cansativo. Tem dia que você vai servir e ninguém vai agradecer. Tem dia que você vai doar amor e receber ingratidão.
Mas não desanima, porque o teu serviço é semente, e toda semente plantada com amor floresce no tempo certo. Jesus foi rejeitado, cuspido, zombado, ferido. Mesmo assim, ele não parou. Sabe por quê? Porque ele olhava além da dor, ele via o propósito. Ele sabia que cada gota de sangue derramada serviria para resgatar vidas. Ele serviu até o último suspiro. E quando disse, está consumado, ele estava dizendo, o serviço foi completo. A missão foi cumprida, então. Se hoje Deus te colocou num lugar onde ninguém te valoriza, continua firme. Se Ele te chamou para cuidar de pessoas difíceis, continua com paciência. Se Ele te confiou algo pequeno, faz com excelência. Porque o que é pequeno para você é grande para Deus. Servir é o terreno onde Deus planta os grandes sonhos. É ali que Ele vê quem está pronto para receber mais. Porque o coração que serve é o coração que não se corrompe quando é exaltado. Então hoje, Deus está te chamando para voltar à essência, para olhar menos para o que você quer receber e mais para o que você pode dar. Para entender que o verdadeiro cristão não vive para ser servido, mas para servir. Porque quando o mundo olhar para você, vai ver algo diferente. Vai ver o brilho de quem serve por amor. Vai ver o caráter de Cristo estampado nas tuas atitudes. Vai ver que o verdadeiro poder é o de quem se ajoelha para ajudar. E no fim, quando você estiver diante dele, o aplauso que realmente importa vai ecoar do céu. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então vai, serve com alegria, ama com intensidade, dá o teu melhor, porque servir a Deus é o maior privilégio que um ser humano pode ter. E quem escolhe esse caminho nunca perde, só ganha. Em nome de Jesus, que essa palavra acenda de novo o fogo do servir dentro de você. Que o teu coração volte a pulsar pelo reino. E que, como Cristo, você também viva para servir e amar até o fim. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui, eu vou agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sino das notificações. Fazendo isso, você será avisado exclusivamente em seu celular sempre que uma mensagem nova de Deus surgir. Nesse momento, aparece um vídeo na tela. Ele é como um cadeado que se abre através de uma dessas chaves, trazendo paz, prosperidade e harmonia para a sua vida. Toque nele.